Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tome assento, por gentileza. Preparamos uma matéria simples, mas é prática, e nós cremos piamente de que o Senhor haverá de falar conosco. Nossa matéria está na página número 46 do módulo que você tem em mãos, e nós vamos ler o texto que foi colocado aqui. É 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 16. Vamos lê-lo e tecer alguns comentários, visto que a hora já é passada. Nós não queremos enfadá-los. A teologia pastoral diz que auditório cansado e faminto não suporta prolongado sermão. Então nós precisamos dizer aquilo que temos para dizer em alguns minutos. Diz assim o texto: propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persista em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Você pode dizer amém pela palavra de Deus? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o nosso tema que nós temos para dissertar com vocês é sobre o discípulo frutífero. Nós já ouvimos essa noite uma grande exposição da palavra de Deus pelo nosso visitante da Suíça, e ele focou as questões relativas, vamos dizer assim, ao processo inicial, a necessidade de evangelizar para ter quem discipular. E nós vamos tratar algumas coisas sobre a frutificação de um discípulo para cumprir o texto que Jesus disse, capítulo 15, versículo 16 de João. Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É esse fruto permanente que nós queremos focar aqui nessa noite, tecendo alguns comentários sobre este personagem, Timóteo, e sua relação com o ministério de Paulo. É interessante observar uma coisa, que em pelo menos 4 textos, Paulo chama Timóteo de meu filho. Você vai encontrar isso no capítulo 1, versículo 2 da primeira carta. Paulo diz: meu verdadeiro filho na fé. No mesmo capítulo você vai encontrar no versículo 18: este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Você vai encontrar novamente no capítulo 1 da segunda carta, versículo 2, meu amado filho. E no capítulo 2, versículo 1, você encontra a palavra tu, pois, meu filho. Esta expressão de Paulo, essa repetição, ela refere-se exatamente ao tipo de relacionamento que tem que ser desenvolvido para que haja um discípulo frutífero. Essa relação não só fraterna, mas uma relação paternal, algo mais do que fraterno,
uma relação mais íntima, exatamente como é a ideia do discipulado de Cristo. O discipulado de Cristo não é uma exposição de conceitos. O discipulado de Cristo é uma demonstração de exemplo, é uma convivência, é um ato de compartilhar, é um estilo de vida, é conviver, é estar junto, é compartilhar, é partilhar as coisas da vida. Esse é o discipulado de Jesus. Não é para menos que Jesus conseguiu fazer 12 homens simples se transformarem em grandes discípulos, em grandes testemunhas, em grandes protagonistas de uma evangelização que alcançou o mundo da sua época. Assim sendo, nós também entendemos de que além dessa relação, além desse ambiente paternal, familiar, pode chamá-lo de fraternal também, além desse ambiente de compartilhar, existe a necessidade de um desenvolvimento contínuo, desenvolvimento que alcance um status onde o indivíduo seja capaz de fazer as coisas. Nós encontramos Timóteo iniciando a sua jornada com Paulo, mas encontramos Paulo dizendo posteriormente para Timóteo: tu, pois, cumpre o teu ministério. Aí Paulo já está dizendo de alguém que já estava à altura de exercer o seu ministério. Não era mais o ministério de Paulo. Ele já não era mais um auxiliar simplesmente de Paulo. Era alguém que fora discipulado e que tinha um ministério e que deveria cumpri-lo. Ele disse também, o apóstolo Paulo, disse para Timóteo, de que ele tinha algumas coisas que ele deveria preservar, algumas que ele deveria evitar, e algumas coisas que ele deveria exercitar. E é disso que está dissertado o nosso assunto. Nós vamos citar pelo menos os pontos básicos, aquelas questões fundamentais da relação desses dois homens de Deus, e como o apóstolo Paulo conseguiu levá-lo ao status de ser alguém que pudesse exercer um ministério. Ele disse, na leitura que acabamos de ler, que se ele propor essas coisas aos irmãos, aquilo que Paulo havia ensinado, ele seria um bom ministro de Cristo, criado com as sãs palavras. E esta palavra, criado, o termo é educar ou instruir. Paulo usa uma palavra semelhante a essa no capítulo 6, e versículo 4 de Efésios, quando ele fala para os pais. Para os pais ele diz para criar os filhos, ele usa o termo imperativo, criai-os, na doutrina e a demonstração do Senhor. E a palavra criai-os, utilizada por Paulo em Efésios 6 e 4, do termo grego ektrefo, significa conduzir desde a infância até a idade adulta, que envolve alimentar, proteger, conduzir e dar a formatação que a pessoa precisa para poder ter uma vida independente de que alguém esteja sempre ao redor, sempre protegendo, mas ele possa por si mesmo frutificar. Logo vamos entender que esse discípulo frutífero, ele não vai acontecer como resultado de uma única reunião, ou como resultado de um curso. Ele não vai acontecer como resultado de um encontro. Ele vai acontecer como resultado de uma vida compartilhada com alguém que vai dando sustentação, que vai dando suporte, que vai encaminhando, até o ponto dele poder chegar a exercer o seu ministério, a sua vocação, o seu trabalho. Olhando para este cenário, nós vamos encontrar Paulo cruzando-se com a vida de Timóteo no capítulo de número 16, versículos 1 a 5 de Atos. Ali Paulo estava fazendo a sua primeira viagem missionária, ele tinha feito uns 6 anos antes, e nesse texto estava fazendo a sua segunda viagem missionária. Quando ele fez a primeira viagem missionária, Timóteo tinha em torno de 12 anos de idade. Portanto,
um pré-adolescente. E quando fez a segunda viagem missionária, já acompanhado por Silas, Timóteo teria seus 18 anos de idade. E foi exatamente nesse período que ele chegou e ouviu acerca de Timóteo, ouviu depoimentos, ouviu testemunhos importantes sobre a vida dele. E o convidou para fazer parte da sua equipe missionária. E ali então Timóteo sai, junto com Paulo e Silas, e eles andam junto. Ele anda junto com Paulo por 12 anos inteiros. Essa carta, a primeira carta, foi escrita por volta do ano 65. A última carta, que é a segunda, foi escrita por volta do ano 66, 67, já por ocasião que sucedeu em seguida à execução de Paulo. Timóteo teria nesta fase aqui em torno de 30 anos de idade. Eles andaram 12 anos juntos. Veja que 12 anos eles trabalharam juntos. E se você for olhar para esse período que eles estiveram juntos, 12 anos, Paulo esteve 12 anos ensinando, instruindo, e de vez em quando enviando. Enviou a Tessalônica, enviou a Corinto, enviou a Éfeso, enviava ele em missões e ele voltava a Paulo, para prosseguir aprendendo e adquirindo mais instrução. Mas como Timóteo era uma pessoa de temperamento melancólico, ele tinha uma certa timidez, ele tinha uma certa dificuldade pessoal de superar alguns desafios que se apresentavam. E este desafio que ele estava enfrentando agora, quando o seu companheiro escreve a carta, a sua primeira carta, era o desafio de dirigir a terceira maior igreja da igreja primitiva. Era a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era a terceira maior igreja da igreja do primeiro século. Era Jerusalém, Antioquia e Éfeso, as maiores igrejas. E há também respaldo histórico para dizer de que Timóteo não era somente responsável por Éfeso, era responsável pelas igrejas da Ásia. Portanto, era um grande trabalho, era um grande peso, uma grande responsabilidade. Mas Paulo havia dito a esse seu filho, acerca desse seu filho, ele disse: a ninguém tenho em maior estima do que ele, porque por amor ao evangelho já colocou a sua vida a prêmio. Ele já deu provas de que ele adquiriu maturidade. Não obstante ele ter adquirido experiência e maturidade, ele tinha no seu temperamento a qualidade nata de alguém que é melancólico, de ser retraído e até mesmo tímido. E diante de um cenário daquele, se você ler a carta de Paulo aos Efésios, você vai se dar conta de que havia naquela igreja um nível de conhecimento elevadíssimo. Para tanto que a carta de Paulo aos Efésios é chamado de o Evangelho das regiões celestes, de tamanha cultura e compreensão que eles tinham acerca das coisas espirituais. O conhecimento era muito elevado, e justo Timóteo vai assumir esse cargo de conduzir essa igreja, e diante desse desafio, ele se sente alguém carente de um apoio, e nada melhor, e ninguém melhor do que o seu mentor, do que Paulo, para poder ajudá-lo. E aí você vai encontrar uma coisa interessante. Eu quero somente citar para você, na tua apostila, está no capítulo 1, parágrafo 3.1, o exemplo de Paulo, o exemplo que Paulo dá, está em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 17, não vou ler com vocês para aproveitarmos o tempo. Paulo se ocupa em falar ao seu companheiro, ao seu discípulo, que agora estava na posição de frutificar e dar frutos que permanecessem, que fossem estáveis. Paulo começa a falar para ele acerca de si mesmo. É interessante você observar isso aqui, porque existe aqui uma psicologia de Paulo. O apóstolo tem assim
uma capacidade de analisar a necessidade do seu companheiro, e ao invés de escrever para ele um tratado teológico, porque Paulo tinha capacidade para isso, ele já tinha um ministério super extraordinário, mas ele deixa para escrever as cartas pastorais, que são as principais cartas, ele deixa para escrever no penúltimo ano da sua carreira na terra. Ele andou muitos anos, e depois é que ele foi escrever para lideranças. E agora, quando ele está escrevendo para o seu amigo, ele não se ocupa de apresentar um tratado teológico. Ainda que Paulo era doutor, ainda que Paulo era um dos 90 homens mais inteligentes do mundo da época, era um homem extraordinário, com uma linguagem de erudição sem medida. Ele simplesmente começa a falar da sua conversão. Ele vai incentivar o seu amigo a ter coragem, a ter a capacidade de enfrentar os desafios, não falando de uma contextualização teológica dificílima. Ele vai falar de um exemplo pessoal. Ele vai dizer o seguinte: a mim, disse ele, coube Cristo manifestar a sua misericórdia, que salva todos os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o primeiro. Eu sou o mais pecador de todos. Mas ele quis manifestar através de mim a sua glória, através de mim a sua verdade. Com isso, Paulo estava dizendo: Timóteo, você tem que entender o seguinte: você tem que, quando se sentir assim, você tem que voltar ao ponto zero. Você tem que voltar ao ponto zero. Você tem que voltar àquele momento em que você teve o teu encontro, como você começou. Você chegou até aqui, porque aquele que começou contigo, está contigo. Aquele que te chamou, está com você. Ele vai continuar sustentando você na tua jornada. Ele vai continuar sendo para você. Ele estava dizendo o seguinte: Jesus para mim é o meu Salvador, no mesmo jeito que era no dia que eu caí no caminho de Damasco. Ele é o mesmo Senhor que falou comigo dizendo: dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ainda que hoje eu sou teólogo, ainda que hoje eu sou doutor, ainda que hoje eu sou apóstolo, mas ele disse: eu tenho uma qualificação maior. Eu sou pregador, disse ele. Pregador, apóstolo e doutor. E ele fala isso 2 vezes na sua carta. Ele estava dizendo para Timóteo: volta ao ponto zero. Volta. Quando você ficar com medo, quando você se sentir pouco, se sentir pequeno, quando você achar que não dá, volta lá naquele dia que o Senhor te chamou. Volta lá. E labuta e luta conforme as profecias que houveram acerca de ti. Eu estava lá, Timóteo, e o presbitério estava lá. Nós colocamos a mão na tua cabeça, e Deus falou contigo naquele dia, e Deus te chamou. Volta lá e milita boa milícia da fé. Você pode glorificar a Deus esta noite? Você que está aqui nessa noite me ouvindo, precisa voltar ao ponto zero. Você necessita voltar ao ponto zero e lembrar-se do que aconteceu naquele dia que você foi chamado. Timóteo tem virtudes extraordinárias, mas ele também tinha temores, a ponto de Paulo dizer para ele: Timóteo, Deus não nos deu o espírito de temor, mas nos deu o espírito de fortaleza, de poder. Você não se iniba, não deixe que o teu temperamento venha embotar a tua vocação, não deixe que a timidez roube o brilho daquilo que Deus tem com você. E essa palavra é para você que está ouvindo aqui nessa noite, é para você. O pastor que me antecedeu, incentivando e insistindo a igreja a sair, a evangelizar, a dizer, a pregar,
é na verdade uma barreira tremenda que tem que ser superada. É uma barreira tremenda. Eu acho que nós deveríamos pensar um pouquinho melhor naquela palavra de Apocalipse, que diz que os tímidos ficarão de fora. Claro que tem uma outra conotação, mas você deveria se preocupar com isso também. Deveria se preocupar com a palavra que Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim aqui, eu me envergonharei dele ali diante de meu Pai e de seus anjos, mas o que me confessa aqui, eu o confessarei ali diante de meu Pai e de seus santos anjos. Aleluia. Assim sendo, Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, olhe para mim e volte para o ponto zero. Quem era eu? Quem era eu? Paulo disse: tudo que eu tinha de conhecimento e tudo eu considero como esterco, comparado à revelação que recebi de Deus em Cristo Jesus. Eu considero como nada, disse ele, comparado a isso. Você pode ter, e é bom ter, todas as formações que forem possíveis. Obtenha, estude, cresça, porque você vai ver Paulo dizendo isso para Timóteo. Leia, ensine, estude. E a palavra ensine, que Paulo insiste com Timóteo para ele ensinar, essa palavra do termo didásculo significa ensine com continuidade. É a mesma coisa que dizer ensine com repetição. Porque o ensinador é esse tipo de indivíduo. Ele tem que repetir o ensino. Tem que repetir. O ensino tem que ser repetitivo. Tem que dizer de novo. Porque tem que dizer até que a palavra entre. Lá no capítulo 6 de Deuteronômio diz assim: inculca nos teus filhos. E a palavra inculcar significa bota para dentro, faz entrar. E a palavra tem que entrar, irmão, tem que entrar em você a palavra. Se a palavra não entrar em você, não existe método, não existe programa, não existe modelo, não existe nada que mude a tua história. Mas a palavra entra em você e muda a tua história e muda a tua vida. Aleluia. Aleluia. Volta para o ponto zero. E lembra-se de que eu ouvi bons testemunhos a teu respeito. E Deus falou. Deus falou. Deus estava lá. No capítulo 2 e verso 10 do primeiro livro de Samuel, tem uma palavra que eu acho magnífica. Depois de Deus falar com Samuel 3 vezes, e o Eli explicar para ele, diz o texto, e Deus veio e esteve ali. O ali identifica o lugar que era a cabaninha que tinha no lado do tabernáculo, que fizeram assim uma tenda, um puxadinho, de cortina de couro, de tecido, alguma coisa, e o Samuel dormia ali. Ele dormia ali, aí a arca estava ali. Mas só que havia uma divisão entre ele e a arca. E Deus veio ali. É a mesma coisa que dizer, Deus chegou na cortina do quartinho do Samuel, puxou a cortina, botou a cabeça para dentro e disse: Samuel. É exatamente isso, é isso. É esse ponto que dá sustentabilidade e que dá a capacidade de você superar qualquer desafio que se apresente. É o fato de Ele estar ali, é o fato de Ele estar na tua chamada, é o fato de Ele ter falado com você. Profeta morre, profeta erra, mas Deus não morre, Deus não erra, promessa não falha, Ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre o que diz.
Ele estava ali no dia que te chamou. Ele estava ali no dia que falou com você. E você não pode esquecer. Volta ali hoje. Volta e escuta outra vez a voz do Senhor. Porque Ele está bradando nesta casa. Ele está bradando nesta casa. Urabashakalabasaya. Uramasuri cantarabashaya. Ramaste-kalasai. Paulo queria que Timóteo estivesse desperto, ativo, pronto, porque Paulo tinha a preocupação que o seu ministério estava chegando ao ocaso, e ele queria que a próxima geração tivesse o evangelho na sua inteireza, o evangelho íntegro. Discipuladores que estão aqui nesta noite me ouvindo, a responsabilidade nossa não é só com esta geração, é de fazer com que o evangelho chegue à próxima geração íntegro, inteiro, completo. Paulo chega a dizer a Timóteo: guarda o modelo das sãs palavras, guarda o modelo. E esse modelo da verdade, Paulo também fala da sã doutrina. Essa sã doutrina é o conjunto de verdades esboçada conforme as Escrituras. Paulo disse: guarda isso. Paulo falou também dizendo: guarda o bom depósito que você recebeu pelo Espírito Santo. Guarda isso, protege isso. Você é vaso de barro, mas tem um tesouro dentro de você, que foi dado por Deus, foi colocado pelo Senhor. Vaso de barro se quebra, mas se tiver revestido, resiste. Vaso de barro se quebra, mas se tiver revestido, resiste. Resiste às pancadas da vida. Paulo também temia e se preocupava por todas as falsas doutrinas e filosofias vãs, e aqueles que se diziam ser doutores e não eram, e que estavam invadindo as igrejas. Paulo se preocupava que Timóteo tivesse capacidade de manter as igrejas sob a sua supervisão, dentro do modelo da palavra. Também se preocupava dizendo: aquilo que de mim tu ouviu, que tu viu, que tu aprendeu, que tu sentiu, a minha doutrina, aflições, perseguições, sofrimento, tudo que tu viu em mim, você confia a homens fiéis, pessoas que sejam capazes, pessoas que sejam íntegras, começando pelo fato de não serem neófitos, do termo grego neofitos, que significa uma planta tenra, uma plantinha tenra, que precisa de cuidado. Você tem que ser alguém que já seja capaz de cuidar alguém. Você tem que ser alguém que já seja capaz de cuidar alguém. O escritor aos Hebreus disse: vocês já deveriam ser adultos e comer alimento sólido, e todavia necessitais de que se vos dê leite materno. Como pode não haver crescimento se você já tem 2, 3 décadas na igreja? Como pode? O que está acontecendo com você? Está faltando cumprir o que Paulo disse para Timóteo: persista em ler. Persista em ler, persista em ensinar, persista em exortar, persista em ser o exemplo, no espírito, na fé, no trato, em todos os sentidos. Persiste, persevera. Você precisa ser alguém que esteja ativo, para que aconteça o que Paulo disse para Timóteo, para que o teu aproveitamento seja reconhecido, seja visto. Eu fiquei feliz hoje quando cheguei aqui ali embaixo, encontrei um irmão, e ele me pegou pela mão e disse para um outro irmão: deixa eu segurar ele aqui um pouquinho, eu quero te contar uma coisa, disse ele. Isso há mais de 30 anos atrás,
nós íamos para o ensaio do coral, disse esse irmão, que por certo está me ouvindo aqui, e este rapaz aqui, que já não é mais um rapaz, já estou fazendo 60 anos, este vinha estudar com o pastor Euclides Vieira da Silva, que era um teólogo, um doutor extraordinário, e ele me deu aula 2 anos, e eu não desisti nenhum dia, não faltei nenhuma aula, e ele me ensinou durante 2 anos só a epístola aos Romanos. Tens ideia do que é isso? Só eu e ele. Eu não me admiro por eu estar. Eu vinha lá do outro lado da cidade de bicicleta, chegava aqui todo suado e sentava. Eu não me admiro por mim. Eu admiro é ele, que foi missionário 12 anos nos Estados Unidos, um pastor reconhecido no Brasil e no mundo, ficava 2 horas todo sábado me ensinando. Todo sábado. Isso é que eu admiro, a perseverança. Então hoje, eu tenho o dever de frutificar, eu tenho o dever de dar frutos, eu tenho o dever de ser alguém que honra o Senhor. É um dever. O apóstolo Paulo queria que o seu companheiro fosse alguém que se lembrasse do seu exemplo. Paulo tem uma ilustração tripla. Fala do soldado, do atleta e do lavrador. E quando fala do soldado, fala de comprometimento. Do atleta fala de perseverança. E do lavrador ele fala de paciência. Essas 3 coisas, comprometimento, perseverança e paciência, são coisas que têm que estar presentes na tua vida. Você que está me ouvindo aqui essa noite. E lamentavelmente, o que nós encontramos hoje, na geração de hoje, é uma falta de comprometimento. Existe uma distração muito grande. Existe uma superficialidade muito grande da vida das pessoas. E isso é preciso, de alguma maneira, ser tocado. Eu fico pasmo com Jesus quando ele fala no capítulo 17 de Lucas, versículo 20 a 26, que ele fala dos antediluvianos e fala também de Sodoma e Gomorra como sinais dos dias da sua vinda. E ele diz, nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e veio o dilúvio e os levou a todos. Nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, casavam, compravam, vendiam, e choveu fogo do céu e os levou a todos. Mas para aí, Jesus. Por que tu falou só de comer, beber, casar, comprar, vender? Por que tu não falou que era um bandido, assassino, idólatra, maligno, endemoniado, pederasta, imorais, corrupto? Por que não falou isso? Por que não falou isso? Não foi simplesmente por isso que eles se perderam. Eles se perderam pela distração. Porque o texto diz, e não perceberam. Eles não se deram conta. Esta geração está sendo distraída com muitas coisas e não está se dando conta de que Ele está vindo aí, Jesus está vindo aí. Você não pode perder o foco. Você tem que ser alguém que tenha comprometimento, perseverança e paciência. Não é fácil falar isso, não. Ter paciência. É muito difícil, complicado, difícil. E não é fácil você enfrentar essas coisas. Muito bem. Eu vou dar assim um pulo bem rápido. E vamos lá para o último tópico da nossa... O número 4, exercício da piedade. Para finalizar. A hora já se foi. Mas eu quero dizer essas coisas para vocês. O exercício da piedade é literalmente, que Paulo fala do mistério da piedade, que ele fala desde a encarnação de Jesus até a sua entronização, ele chamou isso de mistério da piedade. Porque a palavra piedade do termo grego eusebeia, ela significa religiosidade, espiritualidade ou a prática da vida espiritual. E quando ele fala do exercício da piedade, ele está falando... como figura de pano de fundo, Paulo tem
os atletas que se preparavam para as disputas, principalmente os atletas gregos, ele tem como pano de fundo essa ideia. Esse exercício, ele fala do exercício corporal. Esse para pouco aproveita, comparado com a piedade que para tudo é proveitosa. Ele não está dizendo que exercício físico não presta. Eu estou tomando uns remédios e perguntei para o médico agora esses dias, essa semana. Quando é, doutor, que vai tirar essas coisas? Ele disse, o dia que você começar a caminhar. Eu digo, para aí, caminhar, estou caminhando. Eu vou para a igreja, venho para casa, e ando para lá e para cá. Não, mas é outra caminhada. É exercício. Exercício. Então o exercício físico, Paulo disse, comparado com a piedade, para pouco aproveita, porque a piedade para tudo é proveitosa. E aí Paulo vai falar desse exercício. Ele, como era um pastor, jovem pastor, ele diz, esse exercício você tem que primeiro se preocupar em expor o ensino. Você tenha cuidado de você, tenha cuidado da doutrina e ensina. E ensina com continuidade. Ensina com continuidade. Te apresente ao Senhor Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. E a palavra aprovado, no termo grego dokinos, significa a palavra que era usada para dar a qualidade do ouro para a confecção das moedas reais. Quer dizer, não pode ter nenhuma cinza, nenhuma borra, nenhuma falinha. Tem que estar limpo. Então está dokinos. E eu espero que você essa noite esteja dokinos. Esteja sem cinza, esteja sem borra, esteja sem fresta, esteja sem rachadura, esteja sem falhas que permita o inimigo te envergonhar diante de Deus. Aí ele diz, não se envolvas em coisas supérfluas. Se ocupa do teu ministério. Seja o exemplo. E o exemplo ele cita na palavra, que significa no ensino e na honra. Tanto quanto a ensinar, como ser honrado na palavra. No trato, no tratamento e também no comprometimento. Ele diz na caridade, o amor em prática. No espírito, no ânimo, na disposição. Você tem que ser alguém, irmãos, muito entusiasta. Muito entusiasta. Você tem que ser disposto. Eu já cheguei ao púlpito muitas vezes, porque eu fiquei doente há 3 anos atrás, mas já vinha doente há 15, 16 anos antes. E muitas vezes eu não conseguia entrar na igreja caminhando normal, porque eu não conseguia subir uma rampa, os pés não deixavam. Eu entrava de ré, entrava de costa. Já pensou você convidar um obreiro e ele entrar de ré na tua igreja? E a minha esposa ainda ia empurrando, ajudando, empurrando. Quem via pensava que nós estávamos brincando. Esse casal é uma maravilha, estão brincando. Mas não conseguia nem andar. Só que quando assumia o púlpito para pregar, o Espírito Santo tomava conta, esquecia da dor, esquecia de tudo. Nunca choraminguei, nunca lamentei, nunca me queixei, nunca pedi oração chorando, nunca. Eu sempre fui um entusiasta, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus produz vida em você. E você precisa ser alguém entusiasta. Você tem que ser alguém também, exemplo na fé, na crença e na prática. Não só dizer, mas também fazer. Na pureza, no caráter e no relacionamento. Quanta coisa Paulo falou para Timóteo. Quanta coisa extraordinária. E aí prossegue. Parágrafo número 4, 4.1. Trabalhe com o dom que você recebeu. Trabalhe dentro da tua vocação. Você tem uma vocação. Persista em ler. Você tem que estar ativo mentalmente, atualizado culturalmente. Você tem que ser alguém ativo mentalmente e atualizado culturalmente. Irmão, com a facilidade que temos da tecnologia, da internet ao alcance da mão, você pode crescer muito em cultura. É claro que tem alguns que não navegam na internet, eles naufragam na internet. Eles vão a fundo, vão a pique, eles naufragam. Eles vão para coisa que não presta. Mas vai aprender a cultura, vai crescer em conhecimento, aproveite essas ferramentas. E ele diz,
Persiste em ler, exorta, desperta o ânimo dos irmãos para aquilo que Deus tem com eles. Desperta as pessoas. Ele diz: ensina, instrua com a verdade, medita, ocupa a tua mente, interprete as coisas. Não passe por cima de um texto bíblico que você leu e não entendeu. Esse aqui não entendo, fica para trás. Não, vai cavar, meu querido, vai buscar entender, e você vai crescer, e vai crescer, e Deus vai te abençoar maravilhosamente. Ele diz mais: ocupa-te, não se dê ao ócio. Cuidado com o comodismo. Pessoas ociosas, o Senhor passa e diz com uma parábola das diversas horas de trabalho: vai trabalhar na minha vinha, vai trabalhar, vai te ocupar na minha vinha. Não importa se é 1 hora só que vai ter no dia, eu te darei a devida recompensa no final. Trabalhe, se ocupe. E por último ele diz: mostra crescimento, desenvolva-se, não pare de crescer. Não pare de crescer. Não pense que você atingiu o top. Atingiu o top, eu sou o máximo, não preciso mais nada. Esse negócio de aprender é para quem não sabe nada. Na realidade, aprender é para quem sabe e deseja saber mais. É para quem sabe e deseja saber mais. Se dedica a essas coisas. Olhe para Paulo, leia a carta de Paulo, as 2 cartas que ele escreveu a Timóteo. E nós vamos ter o privilégio de nos despedir um dia com a máxima paulina: acabei a carreira, guardei a fé. Acabei a carreira, guardei a fé, eu combati o bom combate, e desde agora me espera a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Você glorifica o Senhor nessa noite, fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Glória a Deus. Vocês são crentes de verdade. Ficaram aqui até 10 para as 10. Vocês são uma bênção de Deus. Glória a Deus. Levante a tua mão assim comigo. Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela bênção da tua palavra, da tua presença, a unção do teu Espírito que está aqui nessa noite sobre nós. E o Senhor fala poderosamente aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, pela tua misericórdia, a seguirmos o exemplo desses homens de Deus, tanto daquela época quanto nos dias de hoje. Temos homens que são exemplo. Pai, abençoa-nos com a tua graça e a tua misericórdia. É o que nós oramos te agradecendo por tudo em nome de Jesus.